Olá, bem-vindos de volta ao canal Camila Farms e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para a área de logística e para a área de saúde como um todo: validação de softwares relacionados a monitoramento de temperatura e umidade. Você já ouviu falar sobre isso? Já participou de um processo de validação de sistemas como esse? Hoje a gente vai trazer um vídeo completo com esse tema que a Giovana vai explicar um pouquinho para a gente como fazer. Vem com a gente assistir! A validação de sistemas é um processo muito trabalhoso, mas que hoje está sendo cada dia mais requerido pelas legislações sanitárias. Você sabia disso? Hoje nós vamos conversar com a Giovana, ela é farmacêutica. Bem-vinda, Giovana, ao nosso canal. Obrigada, Camila, é um prazer estar aqui com vocês. A validação, ela entrou na minha vida como quando eu comecei a trabalhar na SensorWeb. Então lá eu atuo tanto na garantia de qualidade quanto na validação de sistemas dos nossos clientes. Então você foi aprendendo a fazer a validação e aplicando isso nas suas rotinas do dia a dia. Perfeito. Como a gente fornece um sistema SaaS, que é um sistema que fornece um serviço, que nesse caso é de monitoramento de temperatura e umidade, surge a necessidade dos nossos clientes para fazer a validação. Então, com essa necessidade, eu comecei a fazer validação nesses clientes e comecei a aprender também sobre o tema, né? Vamos falar um pouquinho, porque nem sempre todas as pessoas que estão aqui com a gente conectadas no canal sabem o que é uma validação de sistemas. Exato. Então, quando um profissional dentro da indústria, a distribuidora decide automatizar algum processo que é identificado que tem impacto em boas práticas, ele precisa realizar a validação desse sistema. O que seria validar esse sistema? Seria você testar e garantir que esse sistema, de forma documentada, que ele atende às necessidades tanto operacionais quanto normativas que foram definidas lá no começo do projeto. E este processo de validação como um todo, ele agrega muita documentação? Ele agrega um volume grande de documentação. Já adianto que esse trabalho de fazer a validação no cliente, ele é bastante trabalhoso. Eu vou começar trazendo alguns documentos aqui do processo de validação. A gente sempre começa esse processo fazendo um documento que se chama ERU, que é a especificação de requisito de usuários. Nesse documento você vai trazer todas as necessidades, tanto normativas e operacionais do seu processo. Você vai linkar esses itens junto com uma classificação se isso é desejável, se é mandatório, da onde que saiu isso? Isso foi de um procedimento operacional interno ou isso foi normativo da FDA, da Anvisa e qual norma que isso trouxe? Os demais documentos seriam especificação técnica e especificação funcional, onde você vai trazer todos os critérios para a utilização desse sistema, as especificações técnicas dos equipamentos e a especificação funcional, no caso, você vai trazer todas as funcionalidades que podem ser enxergadas naquele sistema, né? Todas as funcionalidades que aquele sistema permite a gente utilizar. Depois você parte para um outro documento que seria análise de risco. Então, claro, você tem que fazer análise de risco de todas as funcionalidades do sistema e quais são os riscos que podem acontecer ali, tanto pensando no sistema quanto pensando no processo. Ok. O próximo documento seria plano de validação. Então, você vai, nesse documento, nortear todas as suas ações nesse projeto. Então, quais são os critérios de aceitação, como que vai ser norteado esse processo, como é a rastreabilidade desses documentos no processo de validação e também, beleza, depois que terminar esse processo de validação, como que vão ser as ações de controle de mudança, como vão ser os desvios desse processo de validação. Nesse ponto, a gente costuma muito falar, né, de validação do sistema, o V, né? O V de validação. Exato. Quando a gente está falando aí sobre o plano de validação, a gente está caminhando ainda na primeira parte desse V, né? Perfeito. Mas existem muito mais coisas até a gente chegar efetivamente nos testes que vão garantir que o sistema que se dizia validável, se ele realmente está validado, correto? Correto. Até o próximo passo seria justamente isso, pegar os protocolos e começar a desenhar tanto protocolo de qualificação de instalação, quanto protocolo de qualificação de operação e protocolo de qualificação de desempenho. Então, você vai trazer nesses protocolos quais os testes que foram mapeados, principalmente levando em consideração tanto a ERU quanto a análise de risco, e conferir se de fato esse sistema atende o que foi prometido, né? Se de fato o sistema é validável, né? Estando os protocolos prontos, pode começar os testes? Aí pode começar os testes. Legal. Se esses protocolos estiverem revisados e assinados,
aí pode-se iniciar os testes. É importante sempre relembrar, pessoal, que quando nós estamos falando sobre validação de sistemas, existe a regrinha do começo e final de cada etapa, né? Então, realizar a qualificação de instalação, concluí-la para começar o processo de qualificação de operação, concluí-la para começar o de desempenho, porque pode acontecer um desvio, uma não conformidade que precisa ser tratada antes do começo da próxima etapa, né? Perfeito. Terminados os testes, qualificação de instalação, operação e performance, qual o próximo passo? Aí o próximo passo seria a matriz de rastreabilidade. Então, nessa matriz de rastreabilidade, a gente precisa linkar todos os testes com o que foi mapeado na análise de risco, o que foi mapeado na especificação de requisito de usuário e até mesmo os itens que trouxemos na especificação funcional. Então, a gente precisa fazer o link e garantir que tudo que a gente previu, de fato, foi testado e esse sistema está aprovado ou não. E aí a gente entra já no relatório final de validação, que é onde a gente vai atestar se esse sistema está validado ou não e cumpre todos os requisitos que a gente estipulou. Outro ponto importante, então, para a gente destacar, que a Giovana trouxe para a gente, este relatório, no final, ele precisa trazer um parecer de aprovado ou reprovado, certo? Caso ocorram não conformidades que ainda precisam ser tratadas, precisa ser resolvido o problema que foi identificado durante os testes e os testes precisam ser refeitos. Perfeito. Inclusive, fazendo um adendo ao plano de validação, a gente também traz todos os... como a gente vai tratar esses desvios durante o processo de validação. Então, não somente após, mas durante também. Tem que estar tudo isso definido, né? Exatamente. Giovana, pela sua experiência, por tantos projetos de validação que você já conduziu e acompanhou, qual é um tempo estimado que a gente pode esperar do começo de quando a gente pensa em começar a validar um software de monitoramento de temperatura e umidade até concluir? Quanto tempo a gente deve considerar no timeline do projeto? Isso depende muito da complexidade do sistema, né? E também de quem vai executar, se essa pessoa já tem conhecimento do sistema ou não. Mas, em geral, isso leva ali de 3, 6 meses para começar para todo o processo de validação, desde o planejamento até, de fato, a execução, os testes e a aprovação disso na operação. É muito importante, se na sua empresa você estiver fazendo um projeto e você for precisar dessa validação, que esse tempo seja contemplado, porque muitas vezes você só vai poder começar a utilizar o sistema depois que ele já estiver totalmente validado com todos os documentos concluídos, né? Giovana, o que é mais comum de se verificar? Que a validação ela seja conduzida pelo fornecedor que está disponibilizando este software ou pela empresa que está adquirindo, o cliente que vai utilizar ele no dia a dia? Essa é uma boa pergunta. O que a gente acompanha muito no mercado é os clientes buscando fornecedores que também façam a validação do seu sistema. Justamente porque os fornecedores, eles têm conhecimento e propriedade sobre o sistema e também conseguem prover custos menores em relação à validação justamente por já conhecer o seu sistema. Então, até hoje eu não vi nenhum impedimento de que o fornecedor faça a validação, porém é bem importante que todo o processo de validação seja revisado e aprovado por alguém de dentro do cliente, ou seja, pela parte usuária do sistema mesmo, para garantir que tenha confiabilidade em todo o processo. Então é importante também, quando nós estamos falando sobre a validação de software de monitoramento de temperatura, ele está correlacionado com as sondas instaladas e com os equipamentos, certo? Então, se tiver qualquer mudança daquilo que foi previsto na ERU ou no plano de validação, que isso pode impactar diretamente no estudo que está sendo realizado, não é? Exato, por isso que a busca por um fornecedor que faça a gestão de mudanças é tão importante. Quando a gente fala de alguma mudança, seja na versão do sistema, seja na versão do equipamento, isso pode acarretar algum impacto nos testes que já foram realizados ou mesmo nos documentos de validação. Então, sempre se abriria um controle de mudança para avaliar esses impactos e, caso haja algum impacto, ou prever algum novo teste ou atualização dos documentos de validação. Então, isso seria bastante voltado para a manutenção de status validado. E isso precisa acontecer no dia a dia da empresa, correto? Correto, precisa acontecer. Precisa estar mapeado isso junto com o fornecedor, garantir que esse processo também aconteça junto com o fornecedor, mas também garantir que na sua organização essas ações também sejam controladas. Bom, Giovana, acho que já deu para a gente dar uma visão geral, né, para o nosso público aqui, sobre como deve ser feita essa validação de sistemas. Você já participou de um processo de validação de sistemas?
de monitoramento de temperatura e umidade? Escreve aqui pra gente, compartilha também a sua experiência, vai ser muito legal saber como que foi feito aí na sua empresa. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os nossos vídeos a respeito de monitoramento de temperatura e umidade. Nós temos uma série incrível e vamos compartilhar muito conteúdo com você.